Entrando agora no tema do fracionamento. Os métodos mais eficientes para fracionar proteínas utilizam a cromatografia. Existem diversos tipos de cromatografia, cada uma delas explorando um tipo de característica em especial de uma determinada proteína para poder separá-la de outras proteínas no extrato. A cromatografia de troca iônica explora as diferenças no sinal e magnitude da carga elétrica final da proteína em um determinado pH. A mistura de proteínas é adicionada à coluna contendo permutadores de cátions. As proteínas movem-se através da coluna em velocidades determinadas por suas cargas finais no pH utilizado. Com permutadores de cátions, as proteínas com mais carga final negativa movem-se mais rápido e eluem mais cedo na fração. Observe então na imagem uma matriz cromatográfica de troca iônica. Observe que, na resina, nós temos polímeros com carga negativa. O que é que vai acontecer? Quando eu colocar minha solução de várias proteínas dentro da matriz cromatográfica, aquelas proteínas que tiverem uma carga final bastante positiva vão ficar mais retidos nessa resina, não passando durante a solução. Enquanto que proteínas com carga final negativa mais elevada vão conseguir se diluir primeiro. Dessa forma, eu estou conseguindo separar proteínas de acordo com sua carga. A cromatografia de exclusão por tamanho, também chamada de filtração em gel, separa as proteínas de acordo com o seu tamanho. Moléculas maiores passam mais livremente, aparecendo nas frações iniciais da cromatografia, enquanto moléculas cada vez menores vão aparecer depois. Nesse tipo de cromatografia, nós vamos ter uma coluna com grânulos de polímeros porosos. O que acontece? Esses grânulos vão ter meio que espaços que podem ser pequenos ou grandes. Moléculas muito pequenas, como essas aqui, vão adentrar no espaço e demorar para diluir, enquanto que moléculas maiores vão conseguir diluir com maior facilidade, podendo então separar as minhas proteínas por tamanho. A cromatografia de afinidade se baseia na afinidade de ligação entre a proteína e a coluna. Os grânulos na coluna têm um grupo químico covalentemente ligado chamado de ligante. Um grupo ou molécula se liga a uma macromolécula, tal como uma proteína. Esse ligante é basicamente específico, ele vai se ligar a determinados tipos de proteínas. Bom, então na matriz cromatográfica de afinidade, eu vou ter determinados grânulos que possuem um ligante que se liga especificamente a alguns tipos de proteínas. Então, essas proteínas que são específicas para esse ligante vão ficar presas nessa coluna, enquanto as outras proteínas vão poder diluir primeiro, podendo separar as proteínas pela afinidade ao ligante. Outra técnica importante para a separação de proteínas é chamada de eletroforese. Ela se baseia na migração de proteínas carregadas em um campo elétrico. Geralmente, a eletroforese não é utilizada para esse fim, já que existem técnicas mais simples e procedimentos que são mais utilizados, além de que a eletroforese pode alterar a estrutura e, dessa forma, a função de uma proteína. Entretanto, como um método analítico, a eletroforese é extremamente importante. A sua vantagem é que as proteínas podem ser visualizadas, bem como separadas, permitindo ao pesquisador estimar rapidamente o número de proteínas diferentes em uma mistura, ou o grau de pureza de uma preparação proteica específica. Antes de realizarmos a eletroforese, precisamos preparar uma solução contendo as proteínas. O pH dessa solução deve ser equilibrado através de um tampão. As proteínas são então desnaturadas com um reagente em específico, que irá conferir a elas carga negativa. Nesse procedimento, vamos submeter as proteínas a um campo elétrico, tendo elas a necessidade de possuir uma carga negativa de antemão.
A mistura contendo as proteínas é então aplicada em um par de placas que deve estar bem encaixada. As proteínas vão migrar em uma matriz gelatinosa feita em laboratório. Bom, de maneira simplificada, como é que vai acontecer a eletroforese? Aqui eu tenho meu equipamento constituindo de duas placas que devem ser bem encaixadas entre si. Dentro desse equipamento eu vou ter um gel que vai servir para a amostra percorrer. Eu vou ter também um campo eletromagnético constituído de um polo negativo e um polo positivo. E alguns poços onde eu vou colocar a minha amostra. Eu vou então inserir a mistura contendo as proteínas nesses poços e elas vão migrar do polo negativo em direção ao polo positivo. Aquelas proteínas com a carga negativa maior vão migrar mais rapidamente, enquanto aquelas com a carga negativa menor vão ficar mais retidas. Dessa forma, eu vou poder separar a minha mistura de acordo com a carga elétrica das proteínas. Bom, esse é então o resultado que eu vou obter. Para a visualização das amostras, eu vou ter que utilizar um corante, geralmente azul, com macio. O que acontece? Aqui temos cada um dos poços, onde a proteína foi migrar, e, de acordo com a sua carga, eu vou visualizar onde está a proteína, a partir de determinados padrões. Então, a partir disso, eu vou visualizar. Por exemplo, no primeiro poço, eu tenho uma quantidade muito pequena ou não tenho essa determinada proteína. Aí, sei lá, nesses outros últimos poços, eu tenho uma quantidade bastante alta dessa proteína. E dessa forma, eu vou conseguir visualizar a separação das proteínas.